Bom, os alemães celebram hoje a queda do Muro de Berlim, que dividiu o país por 28 anos. Há exatos 30 anos foi derrubada a barreira física que dividia a Alemanha em uma porção comunista e outra capitalista. O muro, erguido em 1961, sem qualquer aviso prévio, separou famílias e deixou marcas que persistem até hoje. A chanceler Angela Merkel, que cresceu na Alemanha Oriental, participou das celebrações no Memorial do Muro de Berlim. Em seu discurso, ela homenageou as pessoas que foram mortas ou sofreram repressão porque buscavam liberdade para o país. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também participou da cerimônia e recebeu líderes da Hungria, Polônia, Eslováquia e República Tcheca. A queda do Muro de Berlim representa o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E sobre esse assunto, eu converso agora, então, com a professora de História Contemporânea da USP, Maria Aparecida de Aquino, e com o professor de pós-graduação da PUC, Alessandro de Moura. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. A gente que agradece o convite. Obrigado, boa noite. Então, vamos começar relembrando o que levou à construção do muro. Bom, na realidade, o que levou à construção do muro é a chegada de conclusão da parte da Alemanha Oriental, que estava havendo uma saída maciça de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Eles chegam a apresentar números de 3 milhões de pessoas que teriam se evadido por conta do muro e da impossibilidade de contato entre as duas regiões. Então, chega-se à conclusão que é necessário, em 1961, a construção de um muro que, na realidade, impedisse essa saída das pessoas, ou pelo menos limitasse. Bom, quanto que tinha de altura esse muro? A altura parece que... Eu sei a extensão, 155 quilômetros, a altura me parece que era 2,40, qualquer coisa do gênero. Primeiro, eles fizeram uma barreira de arame farpado, né? Depois construíram o muro. Sim, primeiro arame farpado. Com o passar do tempo, ele foi tendo uma evolução tão grande que quando estamos no final, ele é todo absolutamente estruturado, com concreto e com uma dificuldade imensa, cada vez maior, de ser ultrapassado. Mas no comecinho é só cercar mesmo. Era mesmo uma ideia que não se sabia se daria certo ou se iria predominar. Bom, e a ordem, existia a ordem 101, que era para quem tentava escapar, né? Como é que funcionava? Era uma ordem de morte. Era uma... Primeiro que essa questão do muro também, quando se pensou em construir, quando se perguntou para o governo se ele estava pensando em construir um muro por causa da evasão, o governo negou, que não pensava em construir um muro e tal. E, de repente, do dia para a noite, né, no dia 13 de agosto, se deu essa ordem para construir esse muro e construiu rapidamente ele. Então, tinha essa ordem, a princípio, a fronteira foi muito bem guardada. E essa ordem 101, ela autorizava a abater as pessoas que tentassem cruzar esse muro sem autorização. Que para você passar para o outro lado, tinha que ter uma autorização especial, que passaria pelo Estado, pela avaliação do Comitê Central do Partido, para ver se poderia cruzar ou não, se a sua justificativa para cruzar era válida ou não. Se fosse válida, cruzava. Se não fosse válida, não poderia. E era um trâmite muito difícil, né? Você disse que, a princípio, o governo dizia que não iria construir, né? Foi uma surpresa para os alemães? Porque foi muito rápida a construção, né? Foi uma surpresa para eles? Foi uma surpresa. Primeiro porque, embora se tivesse essa fronteira já, não se esperava que chegaria a algo tão brutal como essa separação, com muro, com guarda, com atiradores, né? Tinha algumas regiões que era possível, inclusive, burlar isso, mas, no geral, era muito difícil de ser burlado. Teve até um personagem que ficou muito famoso, que era um alfaiate, né, que tinha familiares, porque isso aconteceu real, que as pessoas deixaram familiares do outro lado. Se acontece do dia para a noite, você não está absolutamente preparado. Então, vamos imaginar que nesse dia eu tivesse ido para o outro lado. Eu fico para sempre separado das minhas famílias, dos meus amigos, de todas as minhas referências, o que é fundamental. E esse alfaiate ficou, né, bem famoso, porque ele invadiu uma casa e conseguiu, né, pular. Ficou bem representativo, assim como outros tentaram, né? E o que se falava para o povo de cada lado? Olha, isso
A população como um todo, a gente também tem que pensar que depois dos acordos de Yalta e Potsdam, que foi dividido em áreas de influência, França, Inglaterra e Estados Unidos com a porção ocidental e a União Soviética com a porção oriental, o que acontece? A população sabia o que estava acontecendo, embora tenha sido uma divisão a frio. Não se chegou a uma consulta da população sobre essa divisão territorial. A questão é que com o fim da Segunda Guerra, a partir dos avanços que o Hitler tinha feito contra a União Soviética, quase que ficou autorizado a suprimir a autonomia política do país. Então, as potências internacionais chegaram a esse acordo de suprimir essa autonomia do país. Então, a população já foi tendo conta do que estava acontecendo. Então, não foi assim tão do dia para a noite. Veio pós uma guerra, então, havia uma politização geral da sociedade sobre o que vinha acontecendo, né? E esses desdobramentos. A gente sabe que a diferença era muito grande, né, entre as duas Alemanhas, a oriental e a ocidental. Como se vivia a população de cada lado? Cada um dos lados, né? Olha, podemos dizer o seguinte, não se passava fome na Alemanha Oriental. Absolutamente não. Eles tinham uma vida simples, com todas as suas necessidades fundamentais e básicas garantidas. O que é que eles não tinham? Acesso a grandes bens de consumo. E aí fica aquela situação de uma certa, olha para o outro lado, atravessa para o outro lado, se for o caso, e vai ver que a situação é absolutamente diferente. Uma abundância de bens de consumo, tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, estava presente dentro da Alemanha Ocidental. Então, a vida dos dois países, embora diferente, não se pode dizer que era de penúria ou de pobreza para a Alemanha Oriental. O que existia era a falta de liberdade. Inclusive, a Angela Merkel, né, primeira-ministra, comentou hoje que ela cresceu na Alemanha Oriental, ela comentou que ela vivia uma vida quase confortável. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ela tinha uma vida, como todas as outras pessoas, absolutamente comum. O que você não tinha? Eu vou em tal loja e compro aquilo, meu objeto de desejo. Isso não existia. Primeiro que a questão salarial, ela abarcava educação, transporte, estudo, moradia. Então, alguns direitos básicos fundamentais, que eram entendidos como conquista das revoluções, eram mantidos. Né? A questão da produção, aí tem uma questão também que diferencia, porque na produção também evitava-se a produção de supérfluos. Tinha um planejamento econômico do governo, com um comitê industrial, de quais eram os bens necessários a ser produzidos para não ter desperdício de material humano, de matéria-prima e tudo isso. Né? Então, isso limitava o que se podia consumir. Por exemplo, você não poderia ter 3, 4 carros, 3 marcas de carro, né? Sobretudo porque o privilégio também, a política preferencial é transporte público, né? Então, e isso, para quem queria ter 4 carros, estava impedido, né? Se sentia infeliz. Na esfera do consumo, né? E isso foi um elemento que o outro lado atraía, a liberdade de consumo, né? Que era uma coisa importante. Porque no plano da liberdade política, também a Europa não era o reino da liberdade política, né? E continuava intervindo em outros países, dominando outros países, né? E explorando outros países. Então, é controverso. Hoje, nos Estados Unidos, você não consegue ter acesso à saúde universal, gratuita, como você tinha nos anos 50, 60, 70 na Alemanha Oriental. Para você ter uma ideia. Em vários países da Europa também você não consegue ter isso. No Brasil, a gente tem um programa único de saúde, mas ainda assim com problemas, né? A gente começou falando dos motivos que levaram à construção do muro. Agora, os motivos que levaram à queda do muro. Bom, essa é uma longa história, né? São várias causas, né? As causas, né? Bom, na realidade, aquilo que explode no ano de 1989 é uma coisa que já vem sendo pensada, é um desejo que vem sendo construído ao longo do tempo. E acontecem coisas também que não estão previstas no calendário, né? Uma das coisas é o seguinte, até digamos assim, é quase que uma piada, para falar a verdade. Na realidade, quando se deu o comunicado ao porta-voz, que foi anunciar essa abertura, o comunicado era para dizer o seguinte: as portas em relação à Hungria estão abertas.
A pessoa que foi fazer o comunicado cometeu um erro e generalizou, ou seja, as portas estão abertas. Bom, foi o fim, foi o início para que todo mundo saísse às ruas e já se dirigisse para vamos quebrar, vamos entrar, vamos avançar. Então, existem essas coisas também que não estão previstas no calendário. Talvez não fosse interesse da parte da Alemanha Oriental, naquela hora, derrubar o muro. Uma outra questão também é que, no que tange a questão das liberdades políticas, né? Na década de 60, em 68, começou um grande processo que a gente conhece mais pelos romances de Paris, né, o 1968 francês e tal, mas que ele se expandiu pelo mundo e criou amplos movimentos em busca de liberdade política, né? Isso criou o movimento dos Black Panthers nos Estados Unidos, teve uma série de movimentos aqui no Brasil também, a morte do Edson Luiz no calabouço, e nos países do continente africano também, que eram dominados por países europeus. E na própria Europa, estendeu-se uma onda de greves a partir de 68, chegando até a Polônia em 81. Então, uma série de movimentos, os movimentos de protesto contra a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam fazendo uma incursão violentíssima que matou milhões, né? E tudo isso gerou um clima de busca de liberdade política. E isso somou-se a questões econômicas também, uma crise internacional, a crise do petróleo na década de 70. Tudo isso se combinou para gerar uma conjuntura nos anos 80 que levou a isso, a crise na Europa, crise na União Soviética, crise nos Estados Unidos. E aí surgia, então, dentro da população, um grande desejo por liberdade. E, por outro lado, a União Soviética, nesse anseio dos movimentos por liberdade política nos anos 60, a União Soviética ela apoiou a repressão a esses movimentos. E isso acabou gerando mais descontentamento com o Estado. Ao invés de atender às demandas políticas, de emancipação política, de liberdade política que estavam em voga no mundo todo, então não era só uma coisa dos países da União Soviética, de transição ao socialismo, que estavam com essas demandas. O mundo todo tinha essas demandas. E no mundo todo elas foram reprimidas também. Os Estados Unidos reprimiu brutalmente o movimento Black Panthers, né? Então o que acontece é que quando eclodiu esse movimento, somou-se então os elementos da crise do petróleo, somou-se com esse movimento político novo da juventude, sobretudo a juventude que buscava mais liberdade, um novo mundo e tal. E não podia deixar de eclodir também na Alemanha. Né? E a margem de manobra, a saída que o governo colocou em relação a isso, foi muito restrita. E isso ampliou muito o descontentamento com o Estado. Na continuidade do que o professor está falando, basta a gente lembrar da famosíssima Primavera de Praga. Isso. Que acontece em 1968. E a gente tem filmes, tem tudo que se possa imaginar a respeito. E o que a gente observa? Observa que ela foi duramente reprimida. A população vai às ruas, há um desejo, há praticamente uma possibilidade de consecução das suas necessidades, mas na realidade a resposta vai ser uma violentíssima repressão que põe abaixo todos esses movimentos. E lembrar que não eram esses movimentos do 68, eles não eram movimentos antissocialistas ainda, eram movimentos por liberdade, por reforma política, por ampliar as liberdades democráticas. Né? Então, o não atendimento a isso acabou gerando todo um movimento que aí sim, contra o Estado, contra o Partido Único e uma série de desdobramentos. Né? Estamos ao vivo no Facebook do Band News TV. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode fazer uma pergunta aqui para os professores que são os nossos convidados de hoje sobre a queda do Muro de Berlim. Bom, o muro foi derrubado, mas existe ainda um muro na cabeça das pessoas, né? Desde que ele foi derrubado até hoje. Existe um setor da história que a gente chama de história das mentalidades e que explica profundamente isso. A história das mentalidades nos mostra um tempo lento, que é o tempo das mentalidades. Uma coisa é, por exemplo, vou derrubar o governo. Derruba-se o governo, tira uma pessoa, põe outra. Ficou relativamente simples e rápido. Agora, outra coisa é a mentalidade que está dentro das pessoas. Como é que você vai tirar o muro dentro das pessoas? Elas se habituaram durante décadas a conviver com o muro, então o muro que está como se fosse entronizado dentro delas. Então, mudança de mentalidade não é uma brincadeira e leva muito tempo. Então, o muro ainda está lá dentro.
Bom, e ainda havia uma diferença muito grande, né, como vocês comentaram, entre não só do comportamento, mas também das construções. Logo após que o muro foi derrubado, como é que foi? Eles evoluíram, as construções começaram a construção de novos prédios mais modernos, do outro lado, eles fizeram uma revolução rápida, como que aconteceu? Tem uma questão que é importante também, assim, que na verdade, frente a essa crise também que teve nos anos 70, sobre a crise do petróleo, a crise do petróleo ela impactou numa série de coisas, no sistema de transporte, no sistema de produção, tudo que envolvia esse combustível acabou entrando em crise, né? Você comentou da compra de carro, né? As pessoas não poderiam comprar carro. Exatamente. E aí, então, na verdade, assim, havia no mundo oriental uma série de campos econômicos que poderiam ser desenvolvidos ou apropriados por outras empresas, né? Então, os outros países europeus, mas sobretudo os Estados Unidos também, eles tinham grande interesse em avançar nesses novos mercados. Para eles também, para além da questão da liberdade política, porque há de se pensar também que as potências econômicas desse período, elas também não estavam tão preocupadas com a liberdade econômica. Só pensar o tanto de golpe que teve financiado na América Latina, no Chile, na Argentina. A Argentina foram 30 mil mortos. Então, a questão não era em si a liberdade política. E são ditaduras sustentadas por países que diziam que defendiam a liberdade, né? Mas quando chega os 80, que tem essa crise, essas empresas são preocupadas em tentar expandir e conseguir novos mercados, para tentar resolver um pouco dessa crise dos anos 70, né? E aí, então, assim, a Alemanha Oriental, não só a Alemanha Oriental, mas a União Soviética como um todo, era um amplo setor, um amplo público consumidor em potencial. E as economias do Ocidente pensavam em números econômicos, o que poderia ser feito. Então, investiu na Alemanha, investiu na Tchecoslováquia, investiu nas empresas da Rússia. E um setor do próprio partido também, vendo um grande case, vendo esse grande nível de nicho de mercado que poderia aparecer, um setor mais carreirista, mais adaptado, mais interessado em enriquecer mesmo, em acumular, que existiu esse setor também, entrou nessa onda. E na União Soviética também, um setor do próprio partido da burocracia fechou esse acordo em vender essas coisas que eram mais rentáveis. Como no caso do Brasil também, agora tentando vender as bacias de petróleo, as coisas, né? Os países, se for a preço de banana, eles têm interesse em comprar e criar novos filões de mercado, né? E hoje a Alemanha tem uma economia muito forte, é a maior economia da Europa. Qual que é a influência desse marco da queda do muro para a Alemanha que é hoje? Olha, eu acho que tem uma influência muito grande. Agora, a gente deve pensar o seguinte, isso deve estar na nossa cabeça. Por mais que se tenha feito uma ingestão violenta de dinheiro, principalmente na Alemanha Oriental, para que buscasse se equiparar um pouco à situação dos dois lados, isto não aconteceu ainda. Então, ainda há uma diferença muito grande do modo de vida de quem é da Alemanha Ocidental para quem é da Alemanha Oriental. Então, é muito difícil você conseguir aquilo que... É cultural, né? É extremamente cultural e aquilo que você estava imaginando, porque é até relativamente simples você pensar, bom, eu vou botar bastante dinheiro e vou ter o resultado X. Não é líquido e certo. Não pode não dar certo uma aventura dessa espécie. E essa aventura dessa divisão da Alemanha, ela foi trágica e errada desde o princípio. Então, toda a situação está gerada a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Como é que você tentou resolver? A mesma coisa acontece em relação à Primeira Guerra Mundial. Como você resolveu os tratados de paz? Da pior maneira possível, tentando acabar com os que foram os perdedores. A mesma coisa se fez em relação à Segunda Guerra Mundial. E aí as consequências nós temos até hoje. E sem contar também que quando se fala dessa questão da desigualdade entre a Alemanha Oriental e a Ocidental, quando também dessa reconstrução, a gente tem que pensar um outro elemento também, que por mais, quando se falou também aquela questão dos muros internos, né, ainda hoje tem essa questão da migração. A própria Angela Merkel mesmo tem que enfrentar essa questão da migração por causa da guerra na Síria e os países que tentam migrar para a Europa. Então, ainda persiste também esse outro muro, que é o muro da migração mesmo, né, do controle do Estado, né? Então...
Bom, mas apesar das diferenças, é possível a gente ver que é se unir novamente, mesmo com todas essas diferenças, né, de regime, eles conseguiram se unir novamente após a queda do muro. Conseguiram se unir e são essa potência. É praticamente, fora Estados Unidos e fora a Rússia um pouco menos, mas são a terceira grande potência do mundo. Não é pouco. E ela é fundamental para todas as decisões internacionais. Sim. O professor que estava falando de uma coisa que talvez seja o grande drama e o futuro do que venha a acontecer, a questão da imigração. Eu acho... seria cômico se não fosse trágico, né? Todos esses povos europeus, e mesmo que não são europeus, mas que espezinharam todos os povos, incluindo nós, americanos, e de outro lado, destroçaram completamente a África, agora são bonitinhos e dizem o seguinte: não queremos imigrantes. Por exemplo, quando alguém sai, vamos imaginar, da Argélia, e tenta migrar em relação à França, por que ele quer a França? Não porque acha a França bonitinha, é porque foi colonizado pela França e fala a língua francesa. E agora eles ficam como primadonas dizendo: não tenho nada a ver com isso, e vamos fechar as fronteiras. Isto é o absurdo dos absurdos e talvez seja um dos problemas com os quais nós vamos ter que nos defrontar ao longo de décadas. E nos Estados Unidos também, a questão do muro do Trump. Praticamente a gente tem campos de concentração na fronteira. E com crianças, isso tem sido notícia, né, nos jornais, nos telejornais ultimamente, mantendo campos de concentração. E sem contar também no Oriente Médio, que faz a mesma coisa, né, em Israel. Então tem uma série de muros ainda que são mantidos para beneficiar determinados grupos sociais, econômicos, né, que se mantêm. Então, parece que é uma longa tradição dessa disputa econômica, do individualismo, que beneficia sempre aqueles que são ligados a grandes propriedades, a grandes grupos internacionais, né? E por mais que se construa riquezas explorando outros países, e outros povos querem manter apartados do fruto do desenvolvimento da própria riqueza nacional. Tá certo, muito obrigada pelas explicações, obrigada pela gentileza do convite aqui no nosso estúdio do Band News TV. Voltem Agradeço. sempre.